Olá, amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador. Hoje Fala Vereadora, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativa a vereadora Evelyn Ruscher, do Partido dos Trabalhadores. Prazer tê-la conosco mais uma vez. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar falando aí sobre o projeto que eu venho defender, né, que é a proteção animal, a causa animal, que é um espaço tão importante esse também na área, no Legislativo. A gente tem feito um trabalho no campo mesmo, mas a gente precisa também estar fazendo as leis, né, as políticas públicas. Evelyn Ruscher, que é suplente do Partido dos Trabalhadores e assumiu uma cadeira deixada aí pelo vereador Ivan Nates, que está de licença de saúde, para o tratamento de saúde, não é mesmo? Por 30 dias a princípio, né? Sim, a princípio seria 30 dias, aí vamos aguardar a avaliação médica dele para ver se ele retorna ou se ele pega mais 30 dias. É a terceira oportunidade. Terceira oportunidade, com a graça de Deus e com o universo conspirando aí para que a gente possa também estar debatendo, né, esse importante tema, que é a defesa dos direitos dos animais aqui na nossa cidade. Então, já está mais madura, podemos dizer assim, nos trabalhos do Legislativo, logicamente. Sim. E qual é a sua expectativa de mais esta oportunidade? A expectativa é assim, que a gente continue o debate, porque eu percebo assim, que desde a primeira oportunidade que eu tive de estar aqui nessa casa, o debate vem acontecendo, independente da minha presença física ou não, mas acabou provocando nos nossos vereadores essa preocupação também em a gente estar legislando em favor dos nossos animais. Então já houveram algumas iniciativas do próprio Executivo, por exemplo, a aprovação da lei que proíbe o aluguel de cães para guarda patrimonial em Blumenau. O vereador Mário Hildebrand apresentou um projeto que infelizmente foi engavetado, mas é a questão do transporte de animais domésticos no nosso transporte coletivo, mas eu espero que a gente possa estar retomando esse debate, porque eu quero defender. O Zeca Bombeiro, com um importante projeto, que ele já veio desde a legislatura anterior, buscando a proibição da venda de chumbinho aqui no município, e ele conseguiu, essa lei foi aprovada, me parece que falta só a sanção do prefeito, mas eu acredito que ele tenha sensibilidade para isso, ele vai aprovar também. E outros projetos que continuam tramitando, por exemplo, o Código de Proteção Animal, do qual eu sou coautora, junto com o vereador Jefferson Forrest, a gente apresentou já na primeira oportunidade que eu estive aqui na casa. Infelizmente, ele sofreu uma série de emendas, então ele está, por enquanto, meio travado. E eu espero agora, com a assessoria do gabinete do vereador Ivan, que a gente possa estar revendo esse projeto para ver de que forma que a gente vai dar encaminhamento a esse código de agora em diante. Até para que as pessoas que não conhecem a vereadora Evelyn Ruscher, ela tem um trabalho muito forte e decidido na proteção dos animais aqui na cidade de Blumenau. Ela Sim. é membro da Prablu e ela é voluntária, até de uma forma diferente, ela é voluntária full time, né? Na luta aí, de proteger os nossos animais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do seu dia a dia e dessa sua luta, de onde surgiu essa sua luta, essa sua vontade aí de proteger os animais. Eu sou ativista da causa animal desde 2008, quando eu me afiliei à Prablu como voluntária. Posteriormente, eu tive a oportunidade de ser presidente daquela entidade por 4 anos, por 2 gestões, e atualmente eu exerço o cargo de diretora de comunicação. Mas eu já fazia proteção animal de forma independente muito antes disso. Assim, desde criança eu me identifico com a questão do sofrimento dos animais, do abandono. Eu era daquelas crianças que vinham da escola e via um gatinho na rua, levava para casa, e cachorrinho também. Então, quando eu conheci essa entidade aqui em Blumenau, que já está há 16 anos atuando, foi a primeira entidade de proteção animal, eu me identifiquei com o trabalho e passei a cada vez dedicar mais parte do meu tempo para essa atividade. Eu fazia algumas... Eu era autônoma, eu trabalhava junto com uma assessoria de RH e acabei me dedicando... Quando eu vi, eu estava me dedicando mais à proteção animal do que à questão profissional mesmo. E acabei optando por fazer esse trabalho full time, assim, todo o tempo. Eu sou voluntária, a gente não é remunerada, né? Mas, felizmente, eu tenho uma situação familiar que me permite que eu possa fazer esse trabalho. E aí surgiu também, em 2012, a oportunidade assim, de estar entrando na política mesmo, que não era uma pretensão minha como voluntária, como ativista, mas recebi convite para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores em 2012
e achei assim, a princípio fiquei até um pouco assustada com essa proposta, mas depois eu vi que era absolutamente viável e absolutamente certo que na minha trajetória como ativista eu optasse também por entrar no parlamento para defender os direitos dos animais, porque hoje a gente não pode mais só ficar no ativismo, no protesto, ou então na rua, correndo atrás dos animais, ou vendo a questão dos abandonos, sem a gente reivindicar as políticas públicas. E por que não um ativista dentro do parlamento, dentro da Câmara de Vereadores? Para construir justamente essa própria política. Exatamente, assim, porque dentro do meu partido, infelizmente, a gente ainda tem pouquíssimos representantes assim dessa bandeira. Eu posso citar apenas a deputada Ana Paula Lima, assim, que na nossa Assembleia Legislativa ela tem apresentado vários projetos, inclusive demandas que nós temos levado para ela, mas não é ainda uma bandeira muito forte. Tem outros partidos que trabalham isso de forma um pouco mais engajada. Certo. Então, eu me propus, assim, dentro do partido que eu abracei, que a gente também torne essa bandeira uma bandeira principal. Porque, assim, hoje é um movimento social, eu acredito que é o movimento social que mais cresce no Brasil e no mundo. A gente vê, assim, avanços muito grandes em termos de políticas, em termos de mudança de lei. Eu estou vendo, assim, que na Europa os legisladores já estão começando a considerar os animais como seres pensantes, seres sencientes, eu digo, e não mais como coisas, não mais como objetos. Então, já estão mudando a lei para que a proteção aos animais também seja uma coisa mais efetiva. Né? E aí, no Brasil, a gente já está vendo, assim, também que há um movimento forte nesse sentido, assim. Nós temos que evoluir nesse pensamento. Sim. E evoluir, logicamente, nas políticas também. Nas políticas, exatamente, assim. Porque, infelizmente, ainda existe uma boa parcela da nossa população que entende que os animais domésticos, por exemplo, eles são de sua propriedade, eles são coisas. Então, a pessoa não pensa, são irracionais, não sentem, não sofrem, pode fazer o que quiser. Então, assim, se pode deixar passar fome, pode deixar passar frio, temos que parar. Isso já está provado cientificamente que os animais são seres sencientes, que eles sentem num nível diferente do ser humano, obviamente. Animais, cães, por exemplo, não são gente, eles são membros de família, mas não são seres humanos. Mas eles sentem frio, sentem calor, sentem fome, sentem medo, sentem dor, né? E assim, o sofrimento deles é uma coisa autêntica, uma coisa genuína, assim. E nós, assim, que somos ativistas e que temos essa sensibilidade para o sofrimento dos animais, não só dos domésticos, mas dos silvestres também e dos selvagens, a gente se preocupa em que eles tenham vidas dignas, né, e que eles tenham seus direitos preservados. Então, é importante, assim, que mais pessoas entrem nesse movimento para que a gente possa fazer uma transformação social. Principalmente os domésticos, eles acabam fazendo parte da família, né? Que é o caso de Blumenau, por exemplo. Assim, hoje, a maior demanda de problemas que a gente enfrenta aqui em Blumenau é o abandono de animais, de cães e gatos. É uma coisa assim, é um problema gravíssimo. A gente, antigamente, há uns anos atrás, quando eu, por exemplo, me engajei na Prablu, a gente não via animais errantes no centro da cidade. Hoje a gente vê. Eu, vindo para cá, eu acabei de ver um cachorro na Rua 7 e não tive como fazer o resgate daquele animal. Felizmente, ele estava bem, não estava gordinho, não estava magrinho nem nada. Mas a gente vê isso hoje, assim, na 15, na 7, aqui na Alameda, animais errantes, animais abandonados. Às vezes, situações assim que a gente não imagina que uma cidade com o poder econômico e sociocultural que nós temos aqui, as pessoas façam isso, cometam esse tipo de atrocidade. Então, a gente percebe assim, ó, que por mais que o movimento de proteção animal tenha aumentado, a gente vê hoje um número muito crescente, muito grande de ativistas e de protetores, a gente vê a iniciativa do Executivo em criar um órgão próprio para isso, aumentou o problema, aumentou. Porque a gente se pergunta assim, por que aumentou, né, a demanda? Porque eu acho que uma camada da população não entende qual é o trabalho dos protetores e, por exemplo, do CEPREAD, que é o órgão municipal. Não entende, não sabe qual é a função. E aí acha que pode abandonar, que alguém vai recolher. Alguém vai recolher. Eu quero falar sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no programa, mas só retomando aí o seu trabalho como ativista, eu me recordo de um fato que ocorreu, se não me engano, no município de Pomerode, onde você acabou sendo agredida lá num evento de puxada de cavalo, vocês estavam numa manifestação lá. Gostaria que falasse um pouquinho dessa sua história.
Foi em 2010, quando a puxada de cavalos era ainda uma prática muito forte naquele município. Diga-se que não só em Pomerode, mas Pomerode é um município muito próximo e nós temos afinidade com as ativistas de lá da Ama Bichos, que são as protetoras que lutam há muitos anos para acabar com essa prática. E aí nós fomos fazer o apoio a esse movimento, assim, a esse protesto. E aí, inclusive, a imprensa esteve presente. Sim. Eu me lembro que o Jornal Santa Catarina, a RBS, a RIC, a Band, eu não me lembro todos os canais que estavam lá. E a gente foi lá fazer o protesto aonde estava acontecendo o evento, porque nós pensamos, não, vamos lá, a imprensa está junto, eles não vão ter coragem de nos agredir. Nos enganamos muito, porque assim, àquela altura do campeonato, as pessoas que estavam fazendo essa prática, os praticantes, eles já estavam tão embriagados, tão enlouquecidos, que a nossa presença deixou eles enfurecidos e eles vieram nos atacar, a princípio com ovos, com pedras e depois com as próprias os sarrafos das bandeiras, das faixas que a gente levou. Assim, nós tivemos ativistas que tiveram traumatismo craniano, nós temos outro que teve fratura do fêmur. Assim, eu, felizmente, eu fui agredida, mas eu, como percebi a movimentação, eu me defendi fisicamente. Mas teve ativista que foi agredido e estava de costas. Então, aquilo lá gerou uma comoção muito grande a nível nacional e internacional, felizmente, e acabou gerando, então, essa necessidade de se criar uma lei para proibir isso aí. E depois de bastante pressão, a gente conseguiu que o Ministério Público de Pomerode, sabe, abraçasse esse problema, porque a princípio eles fechavam os olhos, eles ignoravam isso, o próprio Executivo fechava os olhos. E aí nós conseguimos, através do Ministério Público, que eles olhassem para isso de uma forma assim diferente e a prática foi proibida. Agora é proibido lá em Pomerode. É proibido, não pode mais fazer. Foi uma vitória muito importante, principalmente para as ativistas lá de Pomerode, mas para o ativismo de modo geral. Certo. E isso está ocasionando, inclusive, um efeito multiplicador muito interessante, assim, porque isso já está sendo discutido em outras cidades. Blumenau, logo em seguida que houve esse problema, o José Marçal, que era vereador naquela legislatura, ele apresentou um projeto de lei aqui na Câmara para proibir a prática em Blumenau, embora não existisse, mas já para impedir que pudesse. Foi aprovado, maravilha. E agora essa questão está tramitando na Alesc, para que a nível estadual seja proibido também. Evelyn, nós conversamos muito sobre animais nesse primeiro bloco, que lógico, é a sua vida, é o seu trabalho, né? Mas eu quero falar com você sobre a questão aí da discussão da própria Câmara de Vereadores no que diz respeito ao aumento do número de vereadores aqui na cidade de Blumenau e também sobre o cenário econômico que nós estamos vivendo no nosso país. Podemos tratar isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a vereadora Evelyn Rocher do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador e, para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Legislativa a vereadora Evelyn Rocher do Partido dos Trabalhadores. Vereadora, com relação aí a essa discussão que a Câmara de Vereadores de Blumenau realizou, inclusive uma audiência pública com a comunidade sobre o aumento do número de vereadores. Você acabou se manifestando também. Você é suplente de vereador. Sobre essa possibilidade, qual é o seu posicionamento? Eu sou totalmente a favor do aumento do número de vereadores para a gente ter maior representatividade dentro do nosso parlamento. Hoje nós somos uma cidade com mais de 300 mil habitantes e eu entendo que 15 vereadores não representam todos os segmentos, todas as camadas e até as diferentes correntes políticas. Então, eu acho que a gente precisa e pode enriquecer o debate político através de mais representatividade. Por exemplo, é o meu caso, eu quero alguém que me represente dentro do parlamento. Se não for eu quero um outro ativista, mas eu quero me sentir representada também. Então, eu acho que existem outros segmentos, outras minorias, outras camadas na cidade, aí outros movimentos que também precisam de ter seu espaço. E eu entendo que isso aí é uma prática absolutamente saudável e democrática.
Afinal de contas, os vereadores, eles são eleitos, eles são representantes do povo, assim. Se a gente é votado, é porque existe uma camada da população que acredita na proposta que a gente apresenta, no projeto, no trabalho. E eu acho que eu não entendo essa discussão, assim, de tanta rejeição para a questão do aumento. Nós já tivemos mais vereadores no nosso legislativo. Aí, de repente, diminuiu, assim, não é uma coisa inviável. A gente vê municípios menores com mais vereadores do que Blumenau. Uhum. Mas se aumentar o número de vereadores, como você falou, eu queria ser representada, né? Sim. Pelo menos os animais aqui, a proteção dos animais. A questão das mulheres mas será também. Que vai estar, será que com esse aumento haverá essa garantia? A garantia não, mas a possibilidade, estatisticamente, aumenta, né? A própria questão das mulheres, da representação feminina, assim, é um absurdo que Blumenau não tenha eleito nenhuma mulher para esse mandato, sabe? Eu sou a única suplente até agora, até o momento, a gente vai ter mais uma suplente do Partido dos Trabalhadores que vai assumir, mas eu sou a única mulher que assumiu até agora, nenhuma outra mulher assumiu por qualquer outro partido. Isso, para mim, é uma coisa inaceitável num município como Blumenau. Então, eu acho assim, que a questão das cotas, por exemplo, eu acho uma coisa meio estranha, assim, meio incoerente, assim, que para a candidatura existe cota feminina, mas para a legislatura não existe. Então, isso é uma coisa meio estranha. E a gente precisa também provocar esse debate, assim, por que as mulheres não estão votando em mulheres, né? Ou por que poucas mulheres têm se interessado pela vida política? A gente precisa também promover isso daí, assim, sabe? Fortalecer as candidaturas femininas e as legislaturas femininas. No seu ponto de vista, quantos vereadores você acredita que nós deveríamos ter aqui em Blumenau? 23. Eu acho que nós temos um teto que está dentro da legislação. Eu acho que nós deveríamos... Eu defendo 23 vereadores. Certo. E essa defesa vai continuar. A senhora quer que aumente o número sim, e vai fazer pressão sim, junto aos parlamentares? Sim, aqui? Claro. Na verdade, assim, ó, eu tenho um foco nesses 30 dias, né, que é a questão da proteção animal, óbvio. Mas, assim, havendo oportunidade de eu ter direito a voto ou de manifestação com relação ao aumento do número de vereadores, eu farei, sim. Uhum. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o atual cenário econômico do Brasil e o que devemos fazer para passar esse momento, de que forma nós vamos conseguir passar esse momento. Existe uma dificuldade econômica vivida por todos os brasileiros. Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Olha, eu entendo assim que o governo está passando assim por um momento de ajuste, um momento de adaptação e de revisão aí de algumas políticas adotadas e que acho que cabe a nós brasileiros assim ser otimista e não embarcar nessa onda de pessimismo aí que a gente tem visto, que a gente sabe que há alguns interesses também em derrubar o governo do Partido dos Trabalhadores. E eu entendo eu acho que com trabalho, com dedicação, com paciência, todas as coisas vão se ajustar. Certo. E deve demorar isso? Deve ser uma coisa rápida? Não, eu acho que não. Acho que é uma questão de médio prazo, mas eu acredito que, assim, nos próximos 2 anos a gente vai ter um equilíbrio novamente. Você acredita que, na verdade, é o teu partido que está lá à frente, né? Você acredita que ele errou em algum momento? Não. Eu acho que... Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essa avaliação, porque, assim, a questão econômica não é, assim, minha expertise, mas assim, eu entendo que existe sim ainda muito preconceito com relação ao Partido dos Trabalhadores, existe um movimento muito intenso para denegrir a imagem, há políticos dentro do partido que erram, com certeza, como em todos os partidos políticos, há corrupção também, mas assim não foi o Partido dos Trabalhadores que inventou isso daí. Pelo contrário, eu acho que a presidenta Dilma ela tem feito um trabalho muito forte de combate à corrupção. Já começou na época do governo Lula, mas ela abraçou isso com mais intensidade e ela está botando transparência nessas questões. Se tiver membro do Partido dos Trabalhadores envolvido, ele está aparecendo aí também. Só que é óbvio que quando se trata de um político do Partido dos Trabalhadores, ele é exposto com um pouquinho mais de veemência do que um político, por exemplo, do PSDB, ou do PP, ou de qualquer outro partido aí, que a gente sabe que existe envolvimento e corrupção em todas as áreas. Vereadora, vamos falar um pouquinho voltar a falar dos animais,
porque eu acompanho já há mais de 2 décadas a luta de um segmento da sociedade para implantar aqui na cidade de Blumenau um centro de zoonoses. Sim. E dessa luta chegou-se a ter aí recursos do governo federal que acabaram não vindo, uma parte veio, outra parte não veio, é sempre um disque-disque, um empurra-empurra. E nos últimos tempos nós conseguimos, nós que eu digo Blumenau conseguiu, a construção de um centro de prevenção e recuperação de animais domésticos. Você tem acompanhado esse trabalho? Qual é a sua avaliação que a senhora faz aí sobre o trabalho do CEPREAD? Sim, eu participei inclusive da inauguração desse centro e venho acompanhando desde a sua criação até a sua implantação e o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Em primeiro lugar, Marcão, existe assim uma confusão com relação ao que é o CEPREAD. Assim, algumas pessoas têm a expectativa de que o CEPREAD é um abrigo de animais e não é. O CEPREAD não quer se tornar um abrigo porque outros municípios nos mostram que esse não é a solução para o problema do abandono de animais. Uhum. Pelo contrário, cidades que têm abrigos, quer sejam municipais ou abrigos privados, assim, de pessoas que fazem parceria com o município, por exemplo, para abrigar os animais errantes, eles acabam virando depósito de animais e não soluciona o problema. É aquela questão assim, se no município tiver abrigo de animais, a população não vai aprender a posse responsável de animais. Ela vai achar que a hora que ela quiser descartar um animal, vai ter um órgão municipal ou um protetor, um ativista que vai ficar com aquele animal, que ela não precisa mais se preocupar com ele. E o que nós precisamos é entrar com mais profundidade, com mais coragem na questão do controle populacional através da esterilização de animais, dos animais de rua, dos animais domésticos. A gente precisa parar com essa procriação de animais, principalmente de cães e gatos desenfreada que tem aí no município, que as fêmeas estão gerando essas ninhadas, depois as famílias não sabem o que fazer com esses animais e eles acabam indo parar na rua. Então, eu entendo que é esse o foco do trabalho que o CEPREAD tem que fazer. Tem que trabalhar firme na questão do controle populacional, facilitando o acesso, principalmente daquela camada da população que não tem as condições financeiras de fazer a castração e a esterilização do seu animal numa clínica particular, porque também o município não tem um hospital veterinário público, por exemplo, é tudo particular, os hospitais e as clínicas veterinárias, e é muito caro. Para quem lida com isso, assim, o dia a dia, toda a questão que envolve os animais é muito caro, atendimento veterinário, medicação, ração, é um absurdo o preço da ração, a carga de impostos que existe sobre a ração. E a gente entende hoje, por exemplo, que animais fazem parte da família, são membros da família, como a gente já falou anteriormente. Então, a alimentação, o bem-estar, a saúde dos animais, eles também deveriam ser um pouco mais facilitados para a população. E a expectativa que eu tenho em relação ao nosso município, com relação aos animais, é isso, que o município possa estar disponibilizando para a população esse atendimento veterinário social ou público, né, através do nosso Hospital Veterinário da FURB. Sim. É uma luta sua há muitos anos. É uma luta já nossa há muitos anos e infelizmente, está travado esse processo. Assim, as negociações entre o Executivo e a FURB, elas não evoluem. Existe aí uma diferença aí de linguagem, uma diferença de expectativa. Eu preciso me informar um pouquinho mais disso aí, mas até onde eu venho acompanhando e venho conversando com o reitor da FURB e com o próprio diretor de bem-estar animal, não há um consenso, não há uma linguagem comum. E eu acho isso uma coisa assim lamentável, porque a cidade só perde com isso, né? Uhum. Nós temos já uma estrutura montada, que é o Hospital Veterinário da FURB, que ele é ótimo, ele assim é um hospital de primeiro mundo, ele se equipara a um hospital para a gente, assim, para humanos, e ele é excelente. E ele só está fazendo praticamente o trabalho pedagógico para os alunos do curso de veterinária. Assim, o atendimento à população ele é muito pequeno. Eles têm lá um programa de castração, mas é só para fins didáticos, quando o aluno está estudando e tal. Mas a gente precisa ampliar isso aí. Nós temos a estrutura, mas não estamos disponibilizando essa estrutura para a população. E a castração, principalmente isso aí, nós temos que fazer o controle populacional. Então, no caso do CEPREAD, tem que evoluir nessa prestação de serviço? Eu acho que sim, eu acho que nós temos... Está muito tímido ainda. O CEPREAD, a proposta deles é fazer a retirada da rua dos animais atropelados, machucados, em situação de risco, não aqueles animais errantes que estão, assim, saudáveis, não é isso, não é para virar abrigo, mas aqueles animais, assim... Mas, assim, a demanda é muito grande e eles não dão conta. Não dão conta, assim, a gente sabe que a estrutura física é pequena, que a demanda é muito grande,
mas também a gente precisa ver como é que está sendo feito esse atendimento. Infelizmente, assim, a gente tem ouvido bastante reclamação da população e esse é até um trabalho que eu quero fazer assim, para investigar um pouco mais certo. isso aí. Evelyn, para que a gente possa encerrar, foi apresentado aí o Código de Proteção Animal. Sim. Né? É um trabalho que está tramitando ainda aqui na Câmara de Vereadores. Você quer retomar esse trabalho? Como é que é? Sim, até porque assim, quando nós apresentamos esse trabalho, o Executivo nos informou que eles estariam fazendo esse código e que estariam apresentando. E já se passaram 2 anos e até agora ele não foi apresentado. Uhum. Então, em função disso, a gente vai retomar o código que apresentamos aqui na casa, para a gente fazer uma avaliação das emendas que foram apresentadas pelos colegas vereadores e ver se a gente pode reapresentar ou então fazer uma nova proposta. Mas Blumenau precisa sim de um Código de Proteção Animal, que são aquelas diretrizes para os cuidados e proteção dos nossos animais também. Tá bom, Evelyn, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e sempre é um prazer conversar com você que tem a sua bandeira, né, a sua linha de trabalho bem definida, né? E a vontade de ajudar os animais muito forte no seu coração. No meu coração bacana. Bate uma pata. Legal. Meu coração não bate, ele late. Tá certo. É um prazer mesmo. Espero contar com você em outras oportunidades. Muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Tá certo. Conversamos com a Evelyn Rucher, do Partido dos Trabalhadores. O Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Retornaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.